Olá pessoal, eu sou o professor Wellington e nessa aula de hoje nós vamos aprender sobre o início e o fim da escravidão. Vamos lá? Então a gente vai começar falando, na vinda dos portugueses aqui no Brasil, que foi em 1500. Esse fato, quando eles já chegaram aqui no Brasil, eles já viam que tinham um grande potencial de extrair e obter riquezas do nosso Brasil. Eles já observavam que tinha uma grande riqueza de pau-brasil. E essa madeira era muito utilizada para a extração da tinta vermelha que ela tem dentro. Essa tinta, inclusive, era utilizada para tingir roupas de pessoas que tinham um certo poder aquisitivo naquela época. Por exemplo, reis, rainhas, bispos, pessoas da igreja. E eles utilizavam muito a madeira nesse sentido, para tingir essas roupas. Então eles já extraíram, começaram a cortar a madeira para utilizar a tinta. Então, eles começaram a escravizar os índios para poder obter madeira com maior rapidez e tudo mais. Mas esse fato foi um pouco cessado porque os padres da época não deixaram os índios serem escravizados. Eles tinham como ideais a evangelização deles, por isso os índios eles acabaram trabalhando um pouco nesse sentido, eles foram um pouco escravizados. Então, eles começaram tiveram nesse sentido uma certa perda de mão de obra. E quando eles terminaram de extrair a madeira, quando eles desmataram toda a madeira, o pau-brasil, eles tiveram a ideia de começar a plantar a cana-de-açúcar. Que os fatores climáticos do Brasil, por serem de clima subtropical, tropical, favoreciam muito esse plantio. Então, a cana-de-açúcar seria ideal, seria uma monocultura muito rentável para a coroa portuguesa. E a partir daí eles começaram a plantar a cana-de-açúcar, começaram a montar os engenhos. Porém, eles precisavam de mão de obra. Então, eles começaram a escravizar os negros africanos. Eles pegavam os barcos, que eram chamados de navios negreiros, eles desciam até o continente africano, traficavam os negros africanos, traziam nesses barcos, e diga-se de passagem, esses barcos eles tinham situações bem precárias, inclusive depois a gente vai ver imagens mostrando muito bem isso, e traziam para o Brasil aqui. E com isso, você pode estar até se perguntando assim, mas os padres da época, eles escravizavam os negros, mas por que eles não escravizavam os índios, por exemplo, Você pode perceber isso. Porque eles, naquele tempo eles acreditavam que havia uma certa maldição em relação aos negros africanos, certo? E eles, até por isso, eles mereciam, era como um castigo, na verdade, naquela época, para que eles pagassem por essa maldição. Até porque os negros, eles tinham uma certa resistência e eram muito mais fortes em termos de serviço comparados aos índios. Então, olha só, a gente tem as imagens aqui, evidenciando muito bem como era a vinda dos negros africanos nos navios negreiros, Vocês podem perceber, por exemplo, aqui, as situações bem precárias de como eram naquele tempo. Inclusive, esses navios, muitas pessoas não suportavam a viagem, muitas vezes eles morriam naquele tempo, porque a viagem, de certa forma, era um pouco longa e a alimentação era ruim. De certa forma, eles apenas davam de comida para eles fubá e água. Basicamente, era essa alimentação que eles tinham naquele tempo. Então, muitas pessoas não suportavam a viagem e morriam pelo caminho. Vocês podem observar a quantidade de pessoas aqui, a gente pode ver muito bem. E as situações precárias que tinham nesse tipo de transporte. Mais imagens aqui mostrando. Aqui é a famosa pintura que retrata muito bem. Percebam que o negro está buscando ali um alimento. Aqui eles estão sendo levados ali para baixo do navio. E quando eles chegavam aqui no Brasil, primeira coisa, eles eram vendidos ou já eram comprados lá. E quando eles chegavam aqui, eles ficavam nas senzalas. As senzalas, na verdade, são grandes barracões que comportavam todas essas pessoas, todos os negros africanos. E lá onde eles viviam, Aqui nessa foto vocês podem observar
que está um pouco, né, consumida pelo tempo, mas era onde que eles ficavam, né? Umas imagens aqui para vocês verem como eram as situações deles. Aqui já mostra a imagem aqui dentro das senzalas. E na hora de eles trabalharem, eles trabalhavam muito forte, era um trabalho muito forte e tinham pouca alimentação também. Depois que eles trabalhassem, tinham muito esforço nesse sentido, trabalhavam muito, eram pouco recompensados em alimentação, não tinham uma alimentação boa, né? Tanto que a estimativa de vida naquele tempo dos negros africanos não passava de 70 anos, 60 anos, dependendo do quão forte era o negro. E ficavam também os capitães do mato, que eram negros, certo? Esses negros, eles eram, vamos dizer assim, obtinham cargos pelos fazendeiros para cuidar dos negros que fugiam ou tentavam fugir das fazendas. Eles meio que criavam uma rixa entre os negros para que eles conseguissem fazer com que eles não fossem unidos, né? E os capitães do mato, quando algum negro conseguia escapar, o capitão do mato ele tinha a função de trazer e buscar o negro que, no caso, ele tivesse escapado, certo? Aqui vocês podem observar a imagem aqui de um capitão do mato que recuperou um negro. E numa dessas oportunidades, alguns negros conseguiam escapar e nunca mais voltar. Eles conseguiam formar pequenas aldeias. Essas aldeias são chamadas de quilombos. Esses quilombos, eles geralmente eram aldeias muito afastadas, mas bem afastadas mesmo dos centros onde que ocorria o comércio, onde que tinha as fazendas, justamente para tentar evitar o máximo de contato e que eles fossem pegos novamente. O mais famoso quilombo existente hoje no Brasil foi o Quilombo dos Palmares, e um grande representante deste quilombo foi o Zumbi dos Palmares, que era um grande guerreiro, que na verdade ele combatia a escravidão naquele tempo. Ele recebeu esse nome por ser um grande homem que combatia e que lutava fortemente, né? Algumas pessoas diziam que ele era como se fosse um zumbi, que ele nunca descansava e já ninguém nunca conseguia matar ele, porque ele tinha uma esperteza muito grande naquele tempo, né? Porém foi morto numa emboscada, mas vocês podem observar que essa é a gravura dele. Inclusive tem uma estátua dele, né? Que fica lá na cidade de Alagoas. E no fim da escravidão acabou, graças à Lei Áurea, que ocorreu em 1888. Essa Lei Áurea foi um documento que a princesa Isabel propôs, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, com a finalidade de terminar a escravidão, de cessar a escravidão, né? Para que acabasse de vez e fosse substituído o salário, né? Igual estava tendo na Inglaterra. E em 1888 foi quando houve o documento final, né? Para que cessasse a escravidão no Brasil. Lógico que houve documentos anteriores para que houvesse esse, mas a gente pode perceber que depois da Lei Áurea houve ainda uma certa resistência pelos fazendeiros por continuar a escravidão, mas de certa forma em documentos a lei já estava sendo cumprida e que tinha acabado de vez com a escravidão no Brasil. Então pessoal, essa foi a nossa aula de início e fim da escravidão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.